Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Ataque e Defesa dessa semana. Um agradecimento especial à Tizan, que prepara todo esse estúdio para chegar à melhor qualidade possível no seu celular, no seu computador, no seu tablet. Bobear até no seu ferro de passar, pega aqui o Ataque e Defesa. Ó, agradecimento também especial ao Lucas Negrin, nosso parceiro aqui, especialista em imigração. Se você quer morar nos Estados Unidos, tem o sonho americano de viver nos Estados Unidos, fala com o Lucas Negrin, ele vai abrir esse caminho, vai te ensinar os primeiros passos para você chegar lá no sonho americano. Um abraço também ao R7, que a gente está sitiado na R7 também durante esse período olímpico, e também a Caixa, nossa parceira durante os Jogos Olímpicos. A gente está vivendo essa parceria ainda, beleza? Porque hoje é especial, temos Karine Guerra! Tudo bem, cara? Ó, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Diretamente de Las Vegas. Fala pra mim. É um prazer estar aqui contigo, Ale. Nossa, sempre do outro lado, né? É. Olhando todo mundo, todos os teus participantes aqui. É um prazer estar aqui. Bom, o prazer é meu. Você tá morando em Las Vegas mesmo? Jogando? Não. Cassino, essas coisas? Não. Se especializou em gamble? Tu sabe que essa eu nunca joguei. O quê? Estando lá. Você nunca foi no cassino? Eu fui em vários cassinos, mas nunca joguei. Como assim? Nunca joguei. Eu vou para ver todas as outras atrações, mas não o cassino em si. Eu não vou perder meu dinheiro, né? Imagina. Você pode ganhar. Mas a margem é Sim, muito claro, pequena, né? Senão Então, eles não seriam milionários. esse é um risco que eu prefiro não correr. Mas você vai a shows, então, no cassino? Não, eu vou nas atrações, por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? E eles gostam muito de ir nas águas do Belágio, que né, é um chafariz, né? Aqueles que saem do chão? Isso. Como é que chama? Águas do Belágio. Águas do Belágio. E eles têm como é que chama? Um jardim que eles trocam a cada estação. Então, verão, inverno, primavera. Então, a cada 3 meses tem um jardim novo para se ver. Assim, agora é uma curiosidade minha, assim, não parece que você mora numa cidade meio fake, assim? Que é tudo tão produzido. Essa parte da Strip, né, que é onde tem os cassinos e tal, é assim, é surreal. Se tu deixa muito tempo, é tudo novo, tudo de novo. Eles se reinventam com muita frequência. Mas como eu moro mais próximo das montanhas, né, eu vejo a parte natural da cidade. Então, a comunidade de Las Vegas é muito legal. Nossa, é muito legal. Foi um choque para mim, porque eu não esperava, né? Há quanto tempo você está lá? Eu já tô indo pro meu 4º ano lá já. Em Las Vegas, né? 6º ano nos Estados Unidos. E por que você foi parar lá? Eu fui parar lá, interessante a tua pergunta, porque eu... Não, eu faço isso sempre. Sempre, aqui é só né? perguntas Só perguntas interessantes. Acabamos esse podcast. Vamos acabar por cima. Eu fui para lá porque eu tava parando, né? A gente fala vivendo a primeira morte, né, do atleta. O primeiro luto, né? O primeiro luto foi bem complicado. Mas eu precisava, eu queria voltar a estudar, né? Então eu recebi uma oportunidade para ir para Auburn University no Alabama. Para que tá chique demais. Onde? Auburn University no Alabama. Aí, tá vendo? Você pensando em fazer curso de inglês pela internet, tá vendo? Aí, ó. Fale com a Karine Guerra. Não, imersão é o melhor caminho. Que isso. O melhor caminho. Auburn. O melhor caminho. E é onde o César Cielo estudou, não é? Isso mesmo, e eu tirei como referência justamente para escolher a escola, né? E fui fazer meu mestrado lá em Sports Management Leadership, que é, né, gerenciamento e liderança esportiva, e consegui colocar na prateleira tudo que eu tinha visto com vários técnicos, com várias comissões técnicas, em tantos clubes, né, importantes no Brasil que eu joguei. E para mim foi assim, foi unir a prática que eu já tinha com a teoria, que era o que eu estava buscando, né? Para mim foi sensacional. Que legal. Foi muito legal. Foi muito Há legal. 4 anos. Você falou que tem 2 filhos, um de 9. A Ana tem 9, vai fazer 9 agora no final de agosto. E o Noah tem? E o Noah tem 6, acabou de fazer 6 anos. E eles gostam de que esporte que eles gostam? O Noah gosta de futebol, é galo na veia, né? Assim, não dá, não chega nem perto, né? Não pode falar do Cruzeiro nem de longe com ele. E a Ana é totalmente do vôlei, né? Mas eu quero que ela experimente outros esportes. Eu falo sempre aqui, eu falei durante nossas lives
pós-jogos das Olimpíadas de Paris, da Olimpíada de Paris, sobre essa experiência esportiva americana, né? Que de 3 em 3 meses eles circulam em modalidades diferentes. Exatamente. E isso é sensacional, porque é dentro da escola, né? Lógico que fora da escola tu tem os clubes, né? Que são particulares, e né? Todo mundo que quer se especializar acaba indo para os clubes, que também não são clubes como nós temos aqui no Brasil, né? São clubes diferentes nos esportes. Mas as crianças elas têm a oportunidade de viver esportes diferentes dentro da escola durante o ano. Então, por exemplo, o vôlei feminino ele é no fall, né? Que é de agosto a novembro. Aí começa o winter, né? Que daí Para quem não sabe inglês, fall é outono e outono. o winter é o O winter é inverno. o inverno, que acaba Porque acontecendo no nosso verão. eles vão para dentro do ginásio, né? Quando tá Isso, quente, eles estão exatamente. fora, atletismo, Exatamente. sei lá, O natação, soccer, que é o o futebol, soccer, né? é. O feminino é muito forte, né? Muito forte, que acontece na mesma época do vôlei. Então, por isso que algumas meninas elas acabam fazendo a opção de jogar vôlei ou soccer, então, né? Ah. Que é uma coisa importante, eu quero até, inclusive, que a Ana Mas quem experimente. escolhe, desculpa, o Karine, quem escolhe é o aluno que escolhe? Porque, ou assim, tem uma comissão, os professores falam assim, ó, você está jogando muito bem o softball e acho que você deve investir nisso. Não, Não é isso. não. Os alunos, e essa é a parte interessante do esporte americano, que é o que eu estou vivendo na escola. Todos os alunos passam por uma seletiva. Não interessa se você é o top 10 do país, você vai ter que passar por uma seletiva que eles chamam tryout, né? E as crianças são avaliadas pela comissão técnica. E não é um direito, como é aqui. Aqui o esporte é um direito na escola, né? As crianças elas podem chegar, eu quero jogar vôlei, ela vai jogar vôlei e o técnico que bote todas as crianças, né, que estão presentes Na escola. na escola, ele tem que dar um jeito de fazer acontecer. Lá não. Lá é um privilégio. Então a criança ela vai sabendo que ela pode ser cortada. E se ela for cortada, ela tem que se desenvolver para a próxima tentativa. Então, Porque a gente comentando aqui, né? E até por causa do Lucas, nosso parceiro, ele fica dando muita informação sobre aham, essa questão de como funciona, né? Para chegar na universidade, conseguir. Então. sim, E a universidade lá é muito cara, né? é É muito o que cara. você tem que fazer, né? Os filmes mostram isso, né? Ah, gastou o dinheiro de fulano que indo para a universidade. Exatamente. Aquelas comédias românticas adolescentes, né? O casal Exatamente. engravida, fala assim, não, a gente não vai mais Acabou. para a universidade, acabou, pega o dinheiro Exatamente. da bolsa, Exatamente. É da, isso mesmo. da É poupança literalmente um e investimento. investimento. É, E como é caro, e através do esporte você pode ganhar uma bolsa. Então é um caminho exatamente. muito procurado, né? Muito procurado. E os pais, lógico que o esporte, né, ele está relacionado com a saúde. Então, o que que acontece? Os pais acabam colocando os filhos por saúde também, mas principalmente para tentar encaixar eles em algum dos esportes, que são muitos, né? As faculdades hoje em dia, elas, né, todas as faculdades têm muito mais de 5, 6 esportes. Então, e a gente está falando de muitas divisões. Só na NCAA nós temos 3 divisões, D1, D2 e D3, né? Que nesse caso, tipo assim, o D3 é o único que não dá bolsa de estudos. Só que tu entra com bolsa acadêmica. Então, se o aluno é um bom aluno, ele consegue uma bolsa acadêmica para jogar na faculdade. Então, ele consegue continuar jogando, mesmo não sendo, né, O top, top. Porque a mas gente está continua falando de. praticando. Eu até tenho esses dados, até vou puxar isso para ti, porque isso é fundamental a gente conversar sobre isso, principalmente pelo teu parceiro. Tu tem hoje, quer ver? Só na NCAA, só na NCAA. Mais de 3 divisões, 334 universidades. Tre- 334 universidades. Na terceira divisão? Não, não. Nas Todas. 3. Dividido em 3 Dividido em divisões. 3 divisões. Mas tu imagina, Que 330. sejam 100 em cada, né? Exatamente. E aí tu pensa o gargalo, né? Que a pirâmide no esporte lá, principalmente, vou falar do vôlei, que é a minha especialidade, tá? É uma pirâmide invertida aqui no Brasil, né? A gente tem uma base muito pequena para chegar, né, com os 12 times, vamos dizer, que jogam Superliga hoje em dia. E aí tu ainda tem divisão de Campeonato Paulista, né, que tu pode jogar, Campeonato Carioca, enfim, campeonatos estaduais que não chegam talvez numa Superliga. Lá não, lá a base da pirâmide ela é Aham. gigantesca, gigantesca. Eu também puxei uns dados aqui
para te falar a respeito Ah, eu disso. gosto assim, quando o entrevistado vem Não, equipado de não, porque anotações. isso é fundamental, até porque é uma juventude que aqui no Brasil não tem a possibilidade de chegar num alto nível, mas que pode ir para lá ganhando bolsa, se formando, estudando, E né? pode chegar num alto nível, numa profissão que ela não teria Exatamente. possibilidade de ter. Aliando as duas Aí coisas. quando volta, fala assim, estudei nos Estados Unidos. Opa, já tá na frente da concorrência. Exatamente, com o inglês avançado, com línguas, né? Enfim, Ah, com outras especialidades que a gente aham. talvez aqui não tenha, né? É, só no high school, que é onde eu tô, né? 520 mil crianças de 15 a 18. Eu não estou nem falando de 8 a 18, que é o meu, não, o meu nicho. De 15 a 18, 520 mil atletas em 2021 e 2022, Jogando o quê? jogando vôlei. Aham. Só vôlei. A gente não está falando de outros esportes, a gente está falando só do vôlei. Aí tu pensa em. Que a base é bem maior, porque a criança começa a jogar bem antes, né? Exatamente. Aí tu pega Eu só. diria, quando você falou assim, aqui no Brasil a pirâmide ela é uma base pequena, eu diria que é um lápis, né? Porque tá bem Exatamente. certinho assim a pontinha aqui. E Exatamente. lá realmente é uma pirâmide com Exatamente. uma base gigantesca. Exatamente. E aí tu pega, o que que acontece? A gente tá vendo, eu já ouvi muitas vezes isso. Os Estados Unidos, cada campeonato, eles têm 12 meninos diferentes para jogar. Sim, Claro, óbvio. é Não, claro. e a questão agora vai ser diferenciada, eu também falei isso nas lives, né, para quem acompanhou, é com a Liga Americana de Vôlei que vai ter lá. Porque agora você vai desovar, né, talvez aquelas atletas que estão saindo da universidade, que não eram top, mas ainda estavam em desenvolvimento, que não chegavam à Exatamente. seleção e não conseguiam ter uma carreira internacional, vão ter onde Exatamente. jogar no Exatamente. país. E isso está afetando não só lá dentro o mercado interno, mas o mercado europeu e, consequentemente, o mercado brasileiro. Porque o que está acontecendo? Jogadoras que iam para a Europa, mesmo sem nome, mesmo sem muita visibilidade, elas iam para a Europa, ganhavam, né, um salário inferior às estrelas. Elas, para que elas vão sair dos Estados Unidos Não agora? vão, Não vão. E já está entrando a segunda liga agora, que agora tem uma liga que tá, né, que é a jogando. Love, né? Não, não, que é a que tá em andamento não é nem a Love. A Love vai ser lançada agora Vai esse começar em ano. Vai novembro, é. começar em novembro, mas já teve um campeonato, que inclusive a Alicia Glass está jogando lá em Las Vegas. Las Vegas tem um Como time. eu já falei da Lixa Glass aqui umas 4 vezes. Pois é, Porque você lembra ela no Vôlei Futuro? claro, Jogava nada. jogamos contra elas. Ela foi embora porque ela não Não conseguiu. conseguia. Daí no outro ano ela tá na seleção, a melhor Exatamente, levantadora do mundo. exatamente. E aí, agora ela ficou 7 anos sem jogar. 7 anos, E, mais do que eu e tô parada. votou. E voltou. Tá fazendo agora o segundo ano dela lá em Las Vegas. Lá em Las Ah, Vegas, o time de Las Vegas. mas Las Vegas tá em qual liga? Não é a Love, Não é é a Love, outra. é a outra. Ai, eu esqueci o Não, mas nome tudo da. bem, daqui a pouco a gente dá um Google aqui e a Isso, e gente aí descobre. tu vai Então a levantadora virou prof. É isso? É, Você tá dando aula de vôlei numa escola. numa escola. Eu sou voluntária em 8 equipes. Voluntária em 8 equipes? Voluntária. Porque o Voluntária é trabalho sem ganhar nada. é sem ganhar Então. nada. Eu sou estudante, né? Eu tô terminando a minha faculdade de comunicação agora. Já Ah, fiz, já. coleguinha. Mas por quê? É fundamental, né? A comunicação para tudo que Aham. tu vai fazer na tua vida, ela é Sim, ainda mais fundamental. agora, né? Ainda mais agora. Eu não gosto muito da exposição, então ainda não sei no que eu vou usar isso, né? Mas para mim tá sendo sensacional. Eu tô vendo um outro mundo. Porque eu fiquei muito, inclusive o meu mestrado, que foi, né, no esporte, eu fiquei muito, né, com aquela visão fechadinha, Seu mestrado foi sobre? Sports Management Leadership, que é, Não, em português eu é, não vou saber, é porque tá muito chique. Lider- Liderança, liderança e gerenciamento esportivo. gerenciamento esportivo. Isso. Que é assim, né? Para mim era o caminho mais óbvio, né? Num futuro me tornar, sei lá, Uma diretora, diretor. supervisora, Aham, qualquer aham, coisa, né? Nesse aham. sentido, quando eu saí do lado da quadra como técnica, né? Mas eu me apaixonei pela base, que é justamente isso que eu tô fazendo lá na escola e por isso voluntariado, né? Porque como estudante a gente não pode ficar trabalhando, né? E o voluntariado lá eu descobri que ele é ainda mais importante, que é uma coisa que infelizmente a gente não tem muito no Brasil, né? Que é a porta, onde a porta se abre é quando eles percebem que tu está dando antes de receber. Hum. Então eu tô dando o meu know-how, eu tô dando, né, toda a minha experiência para ajudar crianças no desenvolvimento delas dentro da escola. E eu tô dentro da escola da minha filha.
que é legal. o meu nicho principal é justamente ajudar ela a crescer, né? Com tantas barreiras que a gente vê no esporte, em tantos níveis. Falei, cara, eu quero dar para ela o melhor. Tudo que eu tenho eu vou dar para ela. Só que aí eu percebi que não tinha quem jogasse com ela. E jogar vôlei sozinho não existe, né? A não sei que. Ela joga, né? Ela joga muito na parede sozinha. Que, pô, que é um puta de um treino, né? Que é isso? Paredão, quem nunca Que é passou isso? horas lá, né? Horas, eu tenho filmagem dela chegar a ficar 2 horas batendo bola sozinha. É assim, Que legal. é o atleta que todo pai que gostaria de ter, né? A minha filha tá indo por esse caminho e agora o Noah também tá começando a bater a bola dele, né? No futebol, basquete, já canhota, a Ana é canhota. É canhota. Nossa, sonho, né? Ai, uma levantadora Sonho, canhota, hein? Meu Deus. exatamente, exatamente. Viu? Esse é o meu, essa é a minha O visão. Edu tem quanto de altura, seu marido? Ele tem 1,94. Ah, então temos esperança E ainda de ser temos grande. esperanças, temos esperanças, temos esperanças. Temos Não, e ela esperança. já Que tá legal. quase, já tá no meu ombro com 9, 8, vai fazer 9 agora. Então tá. Você E tem aí, eu 1,78? tenho 76, Seis. 76. E eu vi, poxa, essa oportunidade de estar próxima deles, né? Porque eles passam muito tempo na escola, a escola lá é de 8h30 às 3h30, né? E aí eu, poxa vida, como é que eu vou ficar mais tempo com os meus filhos e ainda participar, né, desse voluntariado? E meu inglês, né? Porque quanto mais eu Aham. falo, mais eu, né, Aprende. mais eu aprendo, mais experiência eu tenho. E aí eu comecei a formar essas crianças na escola para chegar, né, para minha filha, quando chegar lá, ter gente para jogar com ela, né? Que legal. E muito Eu legal. queria aproveitar essa experiência, então, que você tem acadêmica, né? Que você fez, Uhum. assim, um curso para você olhar, né, diferente para o vôlei, né? Como negócio também, Sim, né? sim. Sua experiência como atleta e sua experiência como professora com a Uhum. base. O que você acha da base do Brasil? Onde você vê assim, um problema? O que poderia ser feito usando essa experiência toda que você adquiriu nesses últimos anos? Se a gente levar em qualquer nível um time de base do Brasil, não importa de onde, não precisa nem ser dos top 5, tá? Não precisa. Eles ganham todos os campeonatos que eles participarem lá. Todos. Porque a nossa base ela é muito boa. O problema é que ela é muito concentrada. E o que que acontece? Não tem para onde essas meninas. O que você diz concentrado? No mesmo Não, local, a não, não, região? O que não. é? Também, também. Por exemplo, hoje, se tu quiser continuar a tua carreira, tu tem que sair de onde tu estiver no Brasil e ir para São Paulo, Rio, Minas. Acabou. Com 18 anos, 17, 18 anos, se você não estiver nesses centros, acabou o vôlei para você. E não tem para onde ir. Não tem faculdade, não tem. Então a nossa base, o que que acontece com uma menina de 15 anos hoje? Se alguém não viu ela, se ela não recebeu proposta para acabou. Ela vai começar a observar outras coisas, vai começar a tentar trabalhar, estudar, porque ela não tem para onde ir. Ela não tem opção. Lá não. O que que acontece com uma menina medíocre? Ela tem, porque a gente falou de 3 níveis de NCAA. Só que aí tu ainda tem o NIAA, tu tem o JUCO, que é college, né? Que normalmente são as escolas pequenas, né? Da própria cidade. Vários níveis de faculdade que Divisões. vão dar bolsa, que vão investir nessa menina. E mesmo ela pagando um college, um junior college, não é tão caro, é menos caro do que uma faculdade renomada, né? Ela vai ter a opção de continuar jogando pelo menos até os 24 anos. Então não é que ela chega com 15, 16, não tem esperança de virar, não, né, ninguém me viu, não aconteceu, acabou, não jogo mais. E aí o que que acontece? O problema dos Estados Unidos, ou, quer dizer, a diferença entre os Estados Unidos e o Brasil é que os Estados Unidos eles têm muitas vagas. A gente falou aqui 334 faculdades só na primeira divisão. Então, tu pensa, todas essas divisões é um gargalo muito grande, não é um funil, né? Aqui não, aqui é um funil. Tá, mas qual que seria a sugestão, então, para a gente melhorar essa situação? Primeiro, na minha opinião, é desenvolver maneiras dessas meninas poderem continuar jogando. Sub-21, sub-23, faculdade, talvez, mas aí a gente está falando de investimento, né? Eu acredito que as federações aqui no Brasil elas poderiam melhorar em muito a capacidade de campeonatos, né? A gente tem hoje um campeonato aqui no Brasil que é referência, que é a Taça Paraná, né? É, de base, De né? base, tô falando de base. Tu vai encontrar todo mundo lá, né?
tu tem hoje acho que se eu não me engano é Copa Minas, que eu até fui olhar, né, para ver que é o que me interessa hoje em dia, né, observar o que está sendo feito na base nesses grandes centros, né, com equipes de todos os cantos do Brasil. Então, assim, existe a possibilidade, existe, mas e cadê o investimento? Eu acho que a gente não está olhando o esporte de base como necessita. Então, assim, a gente pode tirar sei lá, vamos falar da Aninha. Aninha, filha da Cissa, né? Jogou comigo, a Cissa jogou comigo no Minas e jogou em Ribeirão Preto. Aninha, Ana Ana Cristina, que você tem Cristina. intimidade. A Aninha, imagina, vi a Aninha, né? Em todos os níveis da vida dela. Cara, como a Aninha, em termos de tamanho, eu vi 30 no Rio Grande do Sul agora, que eu fui. Cadê o investimento nessas meninas? Cadê o investimento nessas? Aí chega o quê? Chega com 16, 17 anos, se elas não vão para fora, para os Estados Unidos para estudar, não tem time para comportar elas, não tem para onde elas fugirem. Então, eu pensando hoje, se eu tivesse que estudar ou jogar, será que eu teria conseguido chegar com o meu 1,76 se eu não fosse se eu não tivesse muita vontade, porque eu fui muita vontade, mas Muito insistente. muita insistência. Eu falo que quem não desiste chega mais longe, Com certeza. né? Eu sempre repito aqui uma história. O Fernando Praz, que é Uhum, teu conterrâneo, né, gaúcho como você, e jogou no Palmeiras, Vasco, enfim. E ele conta uma história dessa, assim, que ele não era nem o melhor goleiro na base, talvez o terceiro, mas ele era o mais resiliente. Então exatamente. passa por isso também. Eu acho que eu também passei por isso, assim. Eu continuei insistindo, assim, achando que era legal, e gostava, e tinha esse objetivo, mesmo sabendo que meus objetivos eram menores do que os outros, que eu não ia chegar numa seleção. Assim, não, eu mirava lá no lá em teto. Saturno. Que teto, Saturno. Se eu chegasse em uma nuvem, eu já tava no lucro. Né? Porque imagina, eu na base, eu era atacante, eu não era nem levantadora. Eu fui virar levantadora no primeiro ano de juvenil, em São Paulo, lá em Franca, com o Paulo, né? Querido Paulo, te amo. Que foi um cara que, assim, apostou em mim quando eu tinha 18 anos para começar a ser levantadora. Então, assim, tu imagina, eu era, né, fui ponteira, fui central, eu comecei como central, fui ponteira, fui oposta depois, passava muito bem. Santo Paulo, hein? Santo Paulo. Eu falo que te se deu não uma fosse carreira, ele né? que me deu Você sabe que se exatamente. tivesse na ponta, Não, esquece. tinha parado. Quem não é uma Gabizinha que, né, que lute. Ô louco, né? que lute. Mas a Gabizinha é mais alta que você, 4 centímetros só. Exatamente, 1,80. mas fisicamente Mas ela é um avião, né? é... E eu sei que você tem uma tese de mestrado, que a gente vai criar uma polêmica agora. Me fala o que é, o que você já fez já da sua tese de mestrado. Já apresentou ela? Então, eu tô para escrever um artigo, na verdade, né? O meu último ano, quando eu estava me Formando? Não, quando eu estava aposentando. Começaram todas as polêmicas, né, no cenário nacional e mundial. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos... Mas polêmica sobre? Sobre transgênero. Transgênero. Transgênero no esporte. E assim, eu fui porque, como professor de educação física, né, eu queria saber, né, até porque o futuro, né, a gente não sabe como é que vão ser os próximos passos no esporte. E aí eu fui para a parte científica, né, da participação dos transgêneros no esporte. E aí, para mim, foi um choque. Porque até mudei a minha tese no meio do caminho, porque eu queria descobrir, né, se era justo, se era injusto, como é que funcionava e coisa e tal. E eu achei que não existisse trabalhos científicos falando a respeito disso. E na verdade não, existem, assim, até depois eu posso puxar um artigo para ti, vai ser, né, depois se vocês quiserem colocar isso no ar, é uma revisão de todos os artigos, tem 111 artigos revisionados nesse artigo específico, falando a respeito dessa participação. Mas por que é muito importante a gente entender e para onde que eu fui e por que eu precisava de respostas? Porque quando as perguntas vieram para nós atletas, a gente não tinha respostas científicas para dar. E realmente é uma pergunta
poxa, mas você é embasado no quê para responder a respeito disso? E eu não gostei da posição que eu fui colocada por mim mesma, pela falta de conhecimento no assunto. Você era a favor ou era contra? Não, eu não era a nada. Ah, você Eu estava em cima só. do muro. Não, não. Eu não tinha Ah, não tinha uma opinião. como professor de educação física, não era Hum. como atleta, né? Como formada em educação física, eu tinha que ter uma resposta para isso e eu não tinha. Falei, cara, eu quero saber mais sobre esse assunto. Fui buscar cientificamente respostas, né? Eu descobri na minha pesquisa que uma mulher cisgênero, né? O que que acontece? A produção de testosterona de uma mulher como eu, nascida, né, como mulher, é de 0 a 2, vamos colocar 3 para exagerar para cima, tá? Nmol por litro de produção de testosterona. Tá muito Na na moda? moda agora, né? E a Olimpíada trouxe isso à tona de novo através do boxe, né? Uhum. O DSD, que é uma disfunção sexual de de desenvolvimento sexual, DSD. O que que são essas pessoas? Às vezes elas têm a genitália feminina com uma produção de testosterona do órgão masculino que está interno. Então, o médico, quando vai avaliar menino, é menina, ele não tem todos esses dados. E o que que acontece? Até os 12 anos, se tu coloca um menino e uma menina para treinar, e se eu tenho experiência minha dentro da quadra, tu não vai ver diferença. Tu vai ver, né? A não ser que o menino seja muito desenvolvido por causa, né, da genética, dos pais e tal, eles vão conseguir jogar juntos. A partir dos 12 anos, é uma explosão, que é onde tá a puberdade, né? É uma explosão de testosterona que passa de ser uma média, né, razoável de diferença, ela passa a 20 vezes mais a produção de testosterona nos meninos. Então, quando tu chega nos 18, né, Não dá pra comparar. não dá para comparar o desenvolvimento. Aí a gente entra na técnica, né, se tem condições de jogar, se não tem condições de jogar. Isso não está em questão. Para mim, isso não está em questão. O que me surpreendeu foi que todos esses dados, eles são óbvios. Nessas pesquisas, elas foram assim, foram surgindo artigos e mais artigos. Eu revisei mais de 500 artigos científicos a respeito do tema. E eles são óbvios nesse sentido. Aí, o que que acontece o que que acontece com o desenvolvimento desses meninos a partir dos 12 anos? A caixa torácica é maior, o bombeamento sanguíneo é maior, porque o coração é maior, o pulmão tem, né, tem um formato diferente. Acaba, acaba acontecendo que a oxigenação durante a prática esportiva ela é mais eficiente do que uma menina. Que na mesma faixa etária, eu tô falando na mesma faixa etária, mesmo peso, mesmo tudo, tá? Não tô falando, né, de um menino que vai ser muito mais alto do que uma menina, não. Tudo comparado. Aí o que que acontece? Quando tu vai estudando isso, tu vai vendo, então, como assim? Um menino ele pode chegar a 40 nmol, enquanto uma menina não passa de 3. O DSD, que são as situações que estão acontecendo e que estão gerando essa polêmica, ela pode chegar tanto no masculino quanto no feminino, ou seja, tu pode nunca saber que tu né, que tu tem essa situação, porque a tua testosterona não vai passar de 5, então a diferença não vai ser muito grande, tu vai ser ainda, né, as pessoas vão conseguir comparar a tua eficiência dentro da quadra com uma mulher cisgênero que não tem nenhuma disforia, né? Mas mesmo assim, ainda vai ser a tua qualidade é que vai ser questionada. Agora, quando tu passa desses de 20 vezes, e aí a gente, vamos falar da parte que interessa. Vamos fazer a transição, né? Tu vai diminuir o teu nível de testosterona aos, sei lá, aos 25 anos, onde o teu corpo já foi todo formado. Beleza, tá bom. Vai baixar. No início era 10, agora já é 5, né? Porque 10 é ainda 5 vezes maior do que uma menina pode produzir naturalmente, né? Sem tomar bomba, vamos dizer assim. Aí o que que acontece? Nesse sentido, tu já tem um muscle memory, que é a memória muscular toda formada.
Quando tu entra nesse estágio de treinamento, mesmo com uma redução de testosterona, de produção de testosterona, o teu muscle memory ele tá ali. Então, se tu tiver essa redução e tu continuar trabalhando o teu músculo, tu vai continuar tendo o mesmo ganho que tu tinha quando a tua testosterona estava no talo. Aí, tá bom. Não vou entrar em polêmica. Eu não sou a dona da razão. Eu fui me especializar nesse sentido para ter informação para mim, para o meu futuro, tá? Aí veio o meu questionamento, que é onde eu fui, participei inclusive em New Orleans de um seminário, fui mostrar essa tese. Eu fiz perguntas para as pessoas que estavam participando da Superliga no ano de 2017, 2018, que foi quando a Tiffany começou a participar, né, da nossa Superliga, para saber como é que foi a chegada nisso, né, nessa participação, nesse start dessa nova geração que, né, provavelmente vão surgir, e estão surgindo, e a Olimpíada demonstrou isso, né, dentro do esporte. O que aconteceu? 100% eu entrevistei atletas, diretores, preparadores físicos, técnicos, supervisores. 100% das pessoas nunca foram nem consultadas a respeito dessa participação. Nem consultadas. Nós temos 100% de desinformação das pessoas que iam ter que responder perguntas imediatas quando aconteceu isso. Cadê a parte científica? Onde foram feitos os estudos para que a CBV permitisse, para que a FIVB permitisse né, a participação? A minha única pergunta era essa, porque para mim, eu, né, sendo jogadora e sendo uma das mais velhas, eu nunca tinha ouvido falar até ver na quadra. E o meu espanto foi que foi 100%. 100%. E aí eu entro na parte de órgãos, de entidades que regulam o esporte. Qual que é o embasamento? Porque não é científico. E isso eu pude comprovar dentro da minha área. Hoje fui fazer meu mestrado, fui para responder perguntas futuras e saber como me posicionar de uma maneira justa, correta, sem nenhum tipo de preconceito. Não, eu queria saber como me posicionar e como responder perguntas de pais, professores, diretores, enfim, das pessoas que eu ia ter que lidar no futuro. Não é científico. Peraí, 100% nunca foi nem cogitado perguntar, nem nada, zero informação. Tem alguma coisa errada. E aí a pergunta que fica, porque eu fui buscar respostas e acabei achando mais perguntas, né? Qual que é o futuro disso? Onde nós estamos na prateleira né, do esporte feminino? Qual é o futuro do esporte feminino? O que nós vamos esperar do esporte feminino em todos os âmbitos nacionais, estaduais, municipais. Nos Estados Unidos hoje nós temos inúmeros casos acontecendo. Como que nós vamos responder as perguntas? Como que nós vamos nos posicionar a respeito disso? Qual é a posição de uma junta médica que define o que é justo, o que é injusto, o que é fair play, o que não é? Essas foram as perguntas que eu cheguei, né, fui ovacionada, né, nessa minha apresentação, nesse congresso, porque foram as perguntas. Eu cheguei em mais perguntas. Fui buscar respostas e cheguei em mais perguntas. Então, assim, 100%. E olha, eu tô te falando de pessoas ligadas ao esporte que têm competência no que elas fazem. Nós estamos falando da elite do esporte nacional, né, mundial, como a Olimpíada pode nos trazer, né, nesse momento. 100% é um número, dentro da ciência, é impossível tu chegar a 100%. E eu cheguei a 100% de pessoas que nunca foram nem questionadas, não têm respostas, não têm informação, nada. Não pode. Isso não pode. A gente tem que rever como é que a gente se posiciona e tem que ter embasamento científico, jurídico. A gente tem que ter capacidade para responder perguntas. Porque minha filha me pergunta.
Minha filha tem 8 anos para 9 anos, meu filho, como é que eu vou? Eu tinha que ter respostas. Acabei com mais perguntas. E assim, e todas essas pessoas deixaram claro. Só vou dar entrevista porque é secreto, que o meu nome nunca vai aparecer, porque eu tenho cláusula, né, de confiabilidade, eu posso ser processada caso esses nomes, né, sejam revelados. Não, se isso aparecer na mídia, eu não vou responder pergunta nenhuma. É, essas coisas todas foram, como o mundo científico, né, ele pede para que aconteça, e eu tive os doutores mais renomados no mundo da fisiologia esportiva do meu lado fazendo essa pesquisa, todo mundo chocado. Porque não é que os números não estão aí, não é que as pesquisas não foram feitas, não é que não existe research a respeito do assunto. Existe. Mas qual que é o objetivo? O objetivo é econômico? A gente sabe que o mercado hoje no vôlei, né, ele é gigante. É econômico? É porque o engajamento ele tem que ser maior? É para polemizar? É para Inclusão. para inclusão? Mas se é inclusão, nós não estamos excluindo as meninas? Porque já é tão difícil. A gente anda, o gargalo é tão pequeno. Pensa bem quanto tempo né, uma mulher transgênero hoje ela vai ter de vida útil no esporte se ela não tem que se preocupar com ter filhos, ciclo menstrual, degeneração, eu com 39, e aí entra outra coisa que para mim foi fundamental na minha escolha desse assunto. Quando eu estava com a Ana, aos 5 meses e meio, eu estava morta de cansada, cheia de progesterona no meu corpo. Quando eu estava grávida do Noah, aos 39, eu fui até 7 escondendo do meu técnico a minha barriga, porque o Lavarini já não queria contar comigo na quadra, porque já estava com medo de eu me machucar e ter algum problema com meu filho. Cheia de testosterona. Está entendendo a diferença? São 3 anos aí, né? E um nível completamente esportivo, completamente diferente, que eu senti pessoalmente no meu corpo dentro dentro das minhas gestações. Então, assim, foi um assunto que me chocou, né? Fazendo toda essa revisão literária que eu fiz. E aí a pergunta que fica: se 100% das pessoas que estão envolvidas no esporte não foram nem consultadas, não têm opinião para dar a respeito disso ou não têm uma voz e ainda são taxadas de preconceituosas, transfóbicas e quando dão a sua própria opinião a respeito do assunto, onde é que está o fair play nisso tudo? Né? Então, saí com mais perguntas, né, da minha tese do que respostas. Hoje eu tenho, né, muito mais base para falar do assunto, mas o choque de ser, né, 20 vezes a mais a produção de testosterona, isso eu não sabia, e para mim foi muito importante no meu trabalho como professor de educação física, e por isso também sou voluntária para trabalhar com os meninos, para entender esse desenvolvimento e entender como que eu posso trabalhar essa divisão, né, que é sexual, né, por enquanto, dentro do esporte, né, ela não é de gênero, ela é sexual, o esporte é dividido em sexo, não em gênero. Então, não é o gênero feminino e o gênero masculino, é o sexo feminino e o sexo masculino, que é onde existe essa, né, essa barreira, que daí a gente entra no cromossomo XX, XY, e aí, né, um assunto aí infinito que dá para falar horas e horas a respeito. Sou onde mesmo? Caxias mesmo? Você começou lá? Não comecei em Caxias, não. A primeira bolinha não foi lá? Infelizmente, Porque não saiu foi. cedo, a família saiu de Não, lá? eu nasci em Caxias, aí eu fui parar em Passo Fundo com o mesmo professor que Que o o Gustavo e o Murilo. Gustavo e o Murilo na mesma escola. E um cara, Pedro, nome dele, professor Pedro. Não sei como ele tá hoje, espero que ele esteja bem, né, ainda, mas já, né, nós estamos Faz falando tempo. de 35 anos atrás. Uhum. E aí saí dessa escola, ganhei bolsa com 11 anos, de 11 para 12, ganhei bolsa numa outra escola que era referência na época, Notre Dame, com nosso saudoso Tamaione, que foi um grande técnico também, infelizmente faleceu na Covid, né? E aí de lá eu fui parar na Sojipa de Porto Alegre. E ali que começou Aí você a. foi Não, aí federado, aí não, começou não. A Já era federação federado. já foi. Eu fui Já foi nessa em Passo. bolsa, eu ganhei para ser Ah, federada tá. primeiro ano. E ali começou, eu falei, pô, ó,
isso aqui dá pra, né? Legal, Porque eu gostei. já tinha, o meu pai é professor de educação física, né? Ah, E eu já tinha praticado vários esportes, então eu comecei com ginástica olímpica, né? Fiz atletismo, joguei basquete, tive minhas brincadeiras de futebol. E eu já sabia que eu queria, depois da Olimpíada de 88, eu sabia que eu queria ser atleta. Independente do esporte. Eu jogava até melhor basquete do que jogava vôlei, pra te ter uma ideia. Só que o basquete, na época, né, tinha muito menos oportunidade do que o vôlei. E aí, como também não tinha contato, né, e eu brigava muito, né, no basquete, eu era, nossa, meu Deus do céu, eu era encrenqueira. encrenqueira, assim, no último grau. Falei, não, eu vou jogar algo que tenha Uma uma divisória. divisão ali, né, entre, Uma entre, proteção isso, entre pros vários adversários, né, adversários. Não se não machucar. pra mim. E aí acabei escolhendo vôlei, fui parar na Sojipa, joguei 4 anos na Sojipa, inclusive na época a Fofinha, lembra da Fofinha? Claro, claro. Fofinha estava nesse time, acabou vindo pro BCN, e eu fui parar em Brusque, logo depois, que a gente já não tinha um infanto tão forte, né? Quer dizer, ainda tinha um infanto muito forte, mas não tinha juvenil. Mas quando você vai pra Sojipa, você vai sem a família, já vai Sem sozinho? família, Quantos anos você tinha? Eu 14, comecei com 15? 13 anos lá, só que aí esse é o grande que eu te falo que quem não desiste, né? Quem luta pelas coisas, né? Às vezes vai até mais longe do que quem tem o dito talento, né? Eu viajava de Santa Cruz, que meu pai era delegado geral do SESI na época, né? Da região de Santa Cruz. Eu saía de Santa Cruz, depois da aula, pegava o ônibus, ia para Porto Alegre, treinava e voltava. Ah, Isso eu fiz durante um ano, aí os meus pais se mudaram para Caxias, voltaram para Caxias, aí eu fui morar em Porto Alegre. E aí veio o meu primeiro revés na vida. Eu fui estudar numa escola muito forte, o Pastor Domes, em Porto Alegre, que é uma grande escola, só que eu não tinha tempo de estudar. Então eu tinha alemão, inglês, espanhol. Eu falei, cara, como é que eu vou? E treinava das 2 da tarde até as 8 da noite. E a aula, né? Eu tinha aula de manhã e de tarde, faltava as aulas da tarde para treinar e não consegui, né? Com 14 anos foi meu primeiro revés, reprovei na escola. Meu pai falou: volta, volta. volta. Aí eu fiz isso mais 2 anos, viajava 2 horas, De 2 para ir de Caxias? Caxias, 2 para ir, 2 para voltar todos os dias. Então eu ia para a escola às 7 da manhã, saía ao meio-dia, pegava o ônibus da 1h30, viajava até às 3h30, treinava das 4 às 9, pegava o ônibus das 9h30, chegava às 11h30 em casa para fazer tudo de novo no outro dia. 2 anos isso. Jesus. Não, muito complicado, né? Mas é o que eu falo, ali foi Pena onde que não eu. tinha milhagem, né, no ônibus, né? Nossa, pelo mais eu ia ser a dona do ônibus, eu ia ser assim, ia passar, ia estar viajando até hoje. Mas é o que eu te falo, né? Eu queria muito já naquela época. Eu sabia que era um preço que eu ia ter que pagar. E aí estudava no ônibus, e aí meu pai já falava, né? Ó, se reprovar, acabou. Então eu saía de casa com o livro, meu Deus, tenho prova amanhã. Saía do treino, para poder, né, estar em dia com os estudos e com o esporte. Nossa, que legal. Foi muito legal. Lá eu joguei minha primeira liga, que não tinha nem Superliga na época. A Sojipa jogou. Até joguei contra Transmontano, um time de Joinville, o time de Joinville tinha um time que jogava a Liga Nacional. Que era infantil. Foi minha primeira Caramba. etapa da Bem Liga Nacional. precoce. Bem precoce, bem Aí precoce. da Sojipa você foi pra Brusque. Fui para Brusque em 96, que foi, né, a primeira vez aí eu saí de casa já com a responsabilidade de, né, Aí já era manter. Superliga? Já Não, jogou não, não, Superliga? não. Não. Joguei só o campeonato estadual, Aham. né? Mas foi a primeira oportunidade como levantadora. Que eu peguei uma seleção catarinense, já tinha pego seleções gaúchas, né? Na época, eu tinha sido campeã brasileira, inclusive com a seleção gaúcha. 7-6, não era nem 7-9, eu sou 7-9. Fui na Que legal. 7-6, foi muito legal. E aí peguei minha primeira seleção catarinense e aí fui como levantadora, não deu certo. Voltei para ser atacante, era ponteira nessa época. É, e é louco, né? A base é para isso, né? A Aham. base é Pimenta, o né? experimenta. E só que aí como fui ficando pequena, né? Saltava razoavelmente bem, mas não era o suficiente, né? Aí os técnicos começaram, você tem que virar levantador. Se você quer isso, vira levantadora. E aí foi quando o Paulo me levou para Franca e aí eu tive meus primeiros anos de levantadora e aí foi onde eu surgi. Tá. Franca, depois. Quero passar por todos. Aí eu fui para Ribeirão Preto. Pra Aí Ribeirão. Ribeirão foi minha primeira Superliga, joguei lá na Recra. O Aham. auxiliar era o Boni.
Sim, o Boni Boni. que é de Ribeirão, É, né? de Ribeirão, fez um ótimo trabalho lá. Eu não sei se ele tá na comissão técnica da seleção agora, acho que não, Eu mas ele acho que passou por muito não. tempo, porque ele saiu É, para se candidatar a vereador lá e foi eleito isso, em Ribeirão. isso, Aí exatamente, da exatamente. Recre você foi para... Da Recre eu parei. Fiquei 3 anos parada, que foi onde eu dei aquela. Uau, peraí, o mundo real, né? Aí que Aham. eu fui estudar, foi onde eu me formei. Aí voltei em 2003 com o Paulo de novo Voltou para Franca? para Franca. Joguei mais um ano aí adulto, primeira divisão de Campeonato Paulista. Então Aham. voltei lá, tudo de novo, Recomeçou né? Tava mesmo. na Superliga aqui em cima, voltei lá de baixo, aí fui galgando, né? Mas Step by step. fala só os nomes dos times. Franca, de Franca foi para Ribeirão Preto, Ribeirão, voltou para Recra, Ribeirão de novo? voltei, Ah, tá. mas não, mas de Franca eu fui para Araraquara. Araraquara. Aí Que isso, aí ano? 2004. Eu joguei em Araraquara também. É isso, eu acho que eu Mas eu acho, joguei bem mas antes. antes, Eu isso, joguei a antes. primeira Superliga da história, 93, 94, por Araraquara. Olha que legal. Era a Uniara já? Não, não, a Não, Uniara era o do basquete é a nessa Uniara. época. E o seu era no 11 de agosto, no clube 23 de agosto, não? Hum, Acho que é 11 de agosto. eu era a prefeitura na época, né? Porque Ah, era para jogar jogos regionais, então a gente jogava tá. primeira Tá, divisão e daí, tal. então, Franca, Ribeirão, Araraquara. Araraquara, aí fui para Espanha. Aí foi meu primeiro ano jogando em Tenerife, na Tenerife, Espanha, que era um país que todo mundo ia. que todo O mundo clube, né? O clube ia. Eu acho não, que a Fernanda Venturini não jogou no Tenerife, não jogou? jogou em Múrcia, em Múrcia. Múrcia. E a Fofão também. A Valeuska jogou, a Jaque jogou em Múrcia. Só que elas jogaram em 2007, se eu não me engano. Eu fui para lá em 2004, num time que depois se tornou campeão nacional, até hoje em dia tá muito bem, que chama Aguirre. Era o segundo time da ilha. Porque o primeiro era o Tenerife Marichal, que era campeoníssimo e que eu fui para lá em 2008 jogar no Tenerife Marichal. Depois do Minas. Então, você jogou na Espanha, voltou pro Minas. Não, eu voltei da Espanha em 2004, do Aguirre, né, de Tenerife. Eu voltei para jogar em Ribeirão, que era um projeto que o Boni voltou para Recra, né? Ah, E aí eu falei, cara, eu vou abraçar. E aí voltei, aí a minha temporada, aquela temporada foi muito, muito diferente, porque eu joguei o Paulista pela, pela, por Ribeirão, aí eu joguei a Superliga pelo extinto Suzano com o Ayrton, lembra o Ayrton? cara, lembro. E aí depois eu fui jogar o Paulista de novo por Rodou, hein? São Bernardo. Rodei pra É isso que eu caramba. quero saber. Eu queria que você falasse em sequência, assim, mas acho que tem que fazer um estudo mental, assim, tem que anotar. Tem que. Daí, daí que você foi pro Minas. Não, aí, olha só. Aí eu joguei o Paulista por São Bernardo com o Zé lá. Tu deve conhecer O Zé o Louco? Zé Louco. Claro, O Zé José é Alexandre. sensacional. Um beijo pro Zé. Outro Ah, cara único, né? Aí fui parar no Pinheiros de novo a primeira vez que eu passei pelo Pinheiros com o Ayrton, que o Ayrton tinha acabado de assumir. Aí o Ayrton saiu no meio da temporada e eu fui acabar na Itália. Eu peguei metade no Pinheiros, daquela Superliga, e metade na Itália, na A2. ah, E aí eu tive uma experiência sensacional, que eu trabalhei com 2 olímpicas. Foi a primeira vez que eu trabalhei com olímpicas, que eu não sei se tu lembra da Antonella Bragalha, não. né? Tu não vai, mas elas estavam em 96 na Olimpíada de Atlanta. Ah, E isso era muito, muito, né? Elas ainda estavam no auge, assim, E a Vânia Beccaria também, que era uma oposta, uma bola altíssima, a minha bola para trás era a minha melhor bola, né? E eles me chamaram justamente porque as levantadoras da época que, né, não estavam conseguindo colocar a bola para essa jogadora. E aí foi super legal, porque a gente chegou a ficar na final da A2 para chegar na A1, aí eu tirei meu ombro do lugar, no ah, aquecimento. E aí a gente ia jogar contra o Busto Arsísio, que foi o time que a Fernandinha foi, e que eles me chamaram para fazer a cirurgia lá, e eu falei, não vou, não quero operar. E aí foi aí que eu voltei pro Minas. E aí comecei, aí fui jogar com a Cissa de novo, aí tinha a Jussiele nesse time, né? A Fernanda Garay estava nesse time também, a Mari Casimiro tava, Michele Michele, Deldoguet. isso. E aí, né, foi ali nessa época que tu lembra de mim. Foi aí que eu Foi aí que eu te voltei para esse conheci. cenário Aí que eu nacional de voltei. alto nível. Porque elas tinham acabado de ser terceiro lugar também, na Superliga anterior. Mas daí depois você ainda passou em Osasco, não passou? Isso, aí eu saí do Minas, aí do Minas eu fui pro Tenerife Marichal, aí eu fui pro campeão europeu, né, que o Paulinho tinha acabado, no ano anterior eles ganharam,
Aí eles quiseram fazer uma remodulação, nem sei se é essa a palavra correta, Reformulação. reformulação no time do Marichal, e aí eu fui para lá logo depois do Minas. Aí quando eu voltei para Brusque, que foi aquele time que a Tandara apareceu, foi o primeiro ano da Tandara depois de Brasília, né? A gente tinha várias jogadoras ali né, que tinham potencial para aparecer no cenário nacional, que vieram a realmente se colocar de uma maneira melhor no mercado. E aí de Brusque eu fui para o Pinheiros, voltei para o Pinheiros, do Pinheiros para Osasco, onde eu fui campeão mundial com o Luiz Omar, né, meu maior título aí, né? E aí de Osasco eu fui para o Voleiro Zurique, que foi, né, um grande momento para mim. Suíça, que a gente a gente chegou entre os 6 da Champions League, foi assim, também um baita de um campeonato. Imagina, né? A gente ganhou do Piacenza dentro de Piacenza. Foi assim, o auge, né, do time. Aí eu voltei pro Praia, né, em 2015, comprei a ideia do Praia, porque o Praia ele tava naquele, a gente precisa dar, né, o start para começar todo esse, né, essa história que tem até hoje. Aí engravidei, fiquei um ano parada. Jogou grávida, Joguei grávida, fui até 5 meses e meio. Doidinha. Não, e assim, né, ninguém sabe isso, mas eu já tava com 35 anos, né, quando eu engravidei. Então eu já era considerada uma gravidez geriátrica. Fala isso? Geriátrica. E aí ganhei a Ana com 36, parei um ano, né? Aí voltei para o Minas e fiz meus 2 últimos derradeiros anos, que eu acho que foram os melhores anos da minha carreira, porque eu me diverti. Eu jogava por prazer, por prazer. Eu não tinha mais nenhum tipo de pressão, e aí engravidei no Noah, e aí falei, tá bom, agora aposentou a com 39... Acabou. Pendurou a joelheira. Pendurei a joelheira. Mas o que eu me lembro bem de você, assim, você era uma jogadora muito vibrante em quadra, né? Eu sentia muito o jogo. Até hoje, eu como técnica, às vezes eu tenho que, né, a lá Bernardinho, no início dele, porque eu tô quase dentro da quadra, né? Tô quase dentro da quadra. Porque se tu não sente o esporte, eu não sei o que tu tá fazendo ali. Porque assim, para mim, aquilo fazia parte da minha, né, do meu corpo, era maior do que eu. O meu sentimento, ele exalava, era isso disso que tu lembra. Não, eu lembro muito, assim. Mas sempre te fez bem isso e nunca te atrapalhou? Porque, assim, eu tô tentando ser o advogado aqui de ver as coisas pelos dois lados. Porque, claro, né? A vibração faz parte, mostra a raça que você tem. Mas algumas vezes, se você vibra demais, você acaba perdendo o foco do negócio aí e saindo um pouco do jogo. Isso já aconteceu, Lutinho? Comigo, não. Mas talvez eu tenha tirado outros. Ou colocado outros. Tá. Daí eu passo positivo. Isso. Tirado uns e colocado outros. Eu acho que, principalmente ali, depois, quando eu vim para o Pinheiros, e aí peguei Pinheiros, Osasco, Praia e Minas, principalmente em Osasco, que eu tinha no Pinheiros também, eu era reserva da Fabiola, né? Então eu só entrava na hora no pepino. No pepino. E eu lembro que a gente, e Osasco, assim... quem era levantador com você? A Fabiola também. também. Eu peguei Fabiola Pinheiros e Fabiola 2 anos de Osasco. E foi aí que eu saí para ser mais protagonista Mas aí em Osasco talvez tenha rolado uma identificação, porque a torcida lá é um bando de louco, né? Nossa, e eu assim, eu tenho camisa do Loucos de Osasco, eu era assim, até hoje eu vou lá, tem gente que tava me perguntando quando que eu ia vir para São Paulo para poder me ver, me abraçar. Que legal. Bom, no dia teve um aniversário meu que eu levei 3 horas e meia para atravessar a rua. Saí de dentro do ginásio para pegar meu carro no estacionamento. Não conseguia sair do ginásio. E sendo reserva, isso é raro de acontecer, né? Teve um dia que eu fui no ginásio, o pessoal me viu sentada na arquibancada, já tava com a Ana no colo, o ginásio veio abaixo. Falei, gente, como, né? É uma coisa que a gente não, né? Tu não vê muito isso acontecer com reserva, né? Normalmente as protagonistas, as 6 primeiras ali são... mas é a identificação, Identificação, exatamente. Mas por que também? Porque eu virei jogo, né, com as minhas opostas reservas de 0, 18, 10...
e a gente virar e, né, e conseguir ganhar jogo com um placar adverso dessa maneira. Então, hoje eu falo que eu era atleta que todo técnico gosta de ter. Resolve o problema, volta pro banco. E não dá problema. E não dá problema, exatamente. Muito bem, viva, ganhamos, tá tudo bem. Entendeu? Vibrar do lado de fora, né? Exatamente. E assim, quem não gosta, né, de alguém que tá te dando suporte, tá, né, te ajuda na hora que tu precisa e tá te dando suporte quando tu não E precisa de puxadora ajuda, de né? treino, provavelmente. Poxa, eu treinei contra as melhores atletas do mundo naquela época. Tu imagina que o nosso time titular em Osasco era, no primeiro ano, era Tandara. Jaque Tandara, Fabiola e Hooker, e Thaís e a Denise, e Bright de líbero. Pelo amor de Deus. E do outro lado era eu tentando passar de Que é o bloqueio. time campeão mundial. Isso. Que é o time. Não, o time campeão mundial foi no ano seguinte, com Sheila e Fabiola, Garay e Jaque, e A Denise. a Denísia, e Thaisa e Bright. O ano anterior aconteceu uma coisa inusitada na época. A seleção não liberou as Olímpicas, porque a gente foi pro Mundial. Foi um Mundial que para mim é uma coisa que eu guardo muito no meu coração. Nós somos só as reservas. Então, a Bright foi cortada naquele ciclo, a Bright e a Denísia. E aí elas voltaram e fomos só. Aí era o time que foi pro Mundial, que ficou em terceiro lugar no Mundial, só perdeu para o time do Azerbaijão, que agora eu não me lembro o nome. Bom, Era o time da Fernandinha? eu acho Fernandinha que jogou é. bem lá no Azerbaijão. Eu não Foi. lembro o nome, eu não vou saber dizer. Rabita Baku. E não repete, não É. repete. Pode ser perigoso. Não, mas o Rabita foi no ano seguinte. Ele era o atual campeão mundial, perdeu pra gente em Osasco. E aquele time, olha só, o time reserva de Osasco ficou em terceiro, com Rabita Baku em primeiro e Vakif Bank em segundo. Nós tiramos o time da Tailândia, que era a seleção tailandesa, na primeira fase. O time reserva de Osasco. Então tu imagina o que era o nível de treino que a gente tinha, né, naquele ano, para que foi o último título de que Osasco conquistou na Superliga, foi esse ano aí. Aí você falou pra mim que você parou a primeira vez quando você estava em Ribeirão, por 3 anos. Isso. Por que você parou? É uma pergunta complicada, mas eu parei porque eu tive uma situação de assédio sexual e eu não consegui lidar bem com a situação. Eu, né, falei, ó, não dá. Não dá. E aí princípios e valores são inegociáveis para mim. E isso eu trago hoje como técnica, né? Para mim, princípios e valores inegociáveis. Então eu falei, não, se eu tenho que passar por isso para continuar minha carreira, acabou minha carreira. Prefiro parar do que... Você quer me falar o que aconteceu? Não. Desculpa, Lê. Sabe por quê? Porque é uma coisa que me magoou o fato de talvez eu poderia ter até encerrado a minha carreira para sempre naquele momento e ter exposto, né, tudo o que aconteceu, mas naquela época a gente não tinha mídia social, não tinha engajamento social para minoria, não tinha as pessoas, era eu mesma. Bom, dentro do meu próprio time, eu não fui acolhida, né? E nós éramos 15 mulheres, não teve nem isso dentro do meu próprio time. Então, assim, e eu era muito jovem, eu tinha 20 anos nessa época. Então foi assim, como deve ter acontecido com muitas outras, antes e depois de mim, foi uma coisa que ficou embaixo dos tapetes e que eu levei 7 anos depois para recuperar, né? Um posicionamento que talvez nunca tenha recuperado o que eu poderia ter sido, porque tu parar uma carreira dos 20 aos 27, né? Quem que vai apostar numa jogadora de 27 em vez de apostar numa jogadora de 18, 19, 20 que tem potencial para crescimento gigante? Eu sinto muito pelo que você passou, né? Não dá para mensurar, ainda mais sendo homem, assim. Mas eu queria que você contasse o que você passou, o que você sentiu, né? Uhum. O que você pode com você. Uhum. E o que você fez para superar e conseguir voltar? Isso é uma parte importante dessa pergunta. Por quê? Porque aquilo que tu viu, né, na quadra, toda aquela emoção, aquilo estava ali desde sempre, né? Desde muito jovem. E aí, quando eu vi as portas fechadas para mim, porque assim,
Os técnicos ligam um pro outro, né? Olha, o que que eu posso esperar dessa jogadora? Eu gostaria de contar com ela, sabe? Tem informação e tal, não sei o quê. Ela é péssima de grupo, ela é uma menina que não, né, não vale a pena. Eu tenho outra juvenil que vai, né, que vai te dar mais Retorno. retorno do que ela. Enfim, as portas foram sendo fechadas por uma escolha, né, de valor e princípio meu. Quando isso aconteceu, eu não entendi na época, eu não conseguia, eu não consegui viver sem o vôlei. Tanto que, assim, eu me diminuí de novo para poder viver o esporte que eu amava, sabe? Só que nesse processo, durante esses 3 anos, eu estava na faculdade, estava em casa com os meus pais e tal, eu tive que fazer tratamento psicológico, psiquiátrico, eu caí numa depressão profunda, eu quase fui para onde a gente não, né, a gente espera que as pessoas não queiram ir por escolha própria, né? Então, assim, para mim foi um processo extremamente importante como pessoa, como técnica hoje, como atleta também, porque eu consegui valorizar os recomeços, né, o meu passo a passo de novo. Mas eu não ia conseguir sem ajuda. Eu não conseguiria sem a minha família, não conseguiria sem a minha psiquiatra, sem o meu, quer dizer, meu psiquiatra, a minha psicóloga que está comigo até hoje, sem as amizades, sem né, as minhas irmãs que foram fundamentais nessa época. Então, sem a igreja, eu sou cristã, né? A religião para mim ela foi fundamental. Sem Deus, eu não, nossa, tá louco, não conseguiria passar da porta. Não, não, de maneira nenhuma. Então, foi um processo que eu tive que me reinventar. E quando eu voltei muito mais forte, eu voltei muito mais preparado. Eu falo que eu virei lisa, né? Que daí, não que isso não aconteceu depois. Você entendeu? Não que isso não que eu não fui assediada depois desse episódio, mas aí eu já sabia como lidar. Porque quando isso aconteceu, o técnico falava comigo, ele falava, "Eu vou olhar na cara do cara, eu ia fuzilar ele com o meu olho, né? Eu ia matar ele né, com a minha olhada. Tipo assim, que moral que tu tem pra falar comigo? Esse era o meu pensamento, né? E aí, quando eu voltei. Meu pai foi fundamental nesse momento. Meu pai falou assim: filha, você querendo ou não, você vai passar por isso na empresa, você vai passar isso na loja, você vai passar isso na É que não deve escola. passar. Você vai passar, mas ele não deve passar. Isso não é normal, não Você não deveria ser precisa natural. passar. Exatamente. Mas vai acontecer. O assédio, poxa, a gente passa. Hoje em dia até nem acontece tanto. A gente passa, lógico, eu também já não sou mais uma menininha, né? Já não ando de shortinho. Isso é uma coisa que eu me preocupo muito com as minhas atletas hoje em dia. Isso foi um dos motivos pelos quais eu quis me tornar técnica. Vou proteger o máximo de menina que eu conseguir, né? De uma situação como essa, o máximo de tempo possível, né? Inclusive a minha filha, né? Então eu vejo as minhas atletas como eu vejo a minha filha. O que eu dou para minha filha, eu dou para todas as atletas que passam na minha mão hoje em dia. E aquilo foi assim, eu tive que me reinventar, eu tive que voltar para um mercado que assim, eu já sabia que eu ia encontrar portas fechadas para todos os lados, né? Sendo bem mais velha. Então, por exemplo, quando a Dani Lins surgiu, a Dani era a Fabiola, a própria Fabiola, né, que é bem mais jovem, eu já tinha sido levantadora de Superliga há 5 anos, né? Mas as oportunidades foram diferentes. Poderia ter sido diferente? Poderia. Eu poderia ter aguentado e, né, me mantido? Poderia, mas não seria eu. Eu acho que eu fui muito madura para algumas coisas, imatura para outras. Eu tive que amadurecer nesses 3 anos que eu fiquei fora, mas hoje eu não mudaria. E também nunca na vida Mas, iria negociar meus princípios e meus valores mas se por fosse hoje, qualquer. você agiria diferente? Se fosse hoje em dia, com a... Eu acho que Porque você eu citou mídia social, tal apoio, tal, seria... Acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que hoje eu iria expor a situação de uma maneira diferente. Até porque talvez, né, lógico que é fácil falar agora que eu tenho um embasamento jurídico para falar sobre isso. Eu tenho advogados que, né, que trabalham comigo, que trabalham com meu marido, né? Eu tenho um marido que hoje é extremamente acolhedor. O Eduardo foi meu, né, foi meu agente. Se não fosse o Eduardo, eu também jamais teria chegado no nível que eu cheguei, porque eu não sabia negociar. Até hoje, né, tô me especializando talvez nessa situação, e inclusive em termos de comunicação. Poderia ter sido, poderia, mas
e se não, ele não existe, né? Então a gente nunca vai saber. Mas hoje com certeza eu colocaria na mídia, iria buscar talvez e talvez não chegasse onde cheguei justamente por me expor e não ser talvez uma atleta olímpica, uma estrela, né, do vôlei mundial. É difícil a gente supor coisas que não estão acontecendo. Assim, a única coisa que eu acho, assim, de tudo que você falou, e me colocando, né, como no meu lugar, que tô num lugar de fala, assim, é a crueldade de você falou assim, eu tento proteger minha filha, tento proteger minhas atletas, assim, de você não poder usar o que você quer por conta do comportamento de um outro. Exatamente. Né, ou de outros, né? Exatamente. Isso é muito cruel, assim, né? Tirar a sua liberdade. Sem dúvida. Que é assim, Não, e não só a liberdade, eu acho que a oportunidade, porque, por exemplo, quantas vieram antes e depois que passaram por isso e que podiam. Eu lembro da minha geração, meu Deus, a minha geração era. Tu deve ter conhecido a Lígia, que jogou em Franca, isso. A Lígia era empresária, né? Ela parou de empresariar. Faz muitos anos Quando eu comecei o podcast aqui, ela foi uma das primeiras pessoas que eu contatei. Eu falei assim, quero fazer um podcast, queria chamar as atletas e tal. Você me ajuda a chamar as suas? Ela disse, não, eu parei. Então. Acho que ela tinha engravidado, né? Assim, tinha parado. Ela estava nesse juvenil do Paulo, lá de Franca, ela é de Franca. Sim, eu lembro dela de Franca. Isso mesmo. E ela foi uma das que despontou da minha, né, do 7-9 ali. A gente tinha a Valeuska, a saudosa Valeuska, né? 7-9, Érica, que é 80, Coimbra. né? Coimbra, que é 80, a Fofinha, que é 80. Mas quantas outras, né, que tinham potencial e que pararam no meio do caminho por talvez viver o que eu vivi e também não. A gente nunca vai saber, porque elas não se expuseram, né? E algumas outras que eu sei que também viveram essa situação, que não querem se expor, né? Porque hoje tem suas vidas e, né, mas largaram o esporte e tinham potencial para chegar muito mais longe. E foram as oportunidades que, né, situações como essa acabaram fechando as portas para muitas, né? E isso é o que me dói. Como será que estaria o voleibol brasileiro hoje se essas mesmas jogadoras, né, que hoje eu não vou citar nomes porque elas não querem essa exposição, tivessem continuado? A gente não sabe, a gente nunca vai saber. Talvez, né, hoje a gente tivesse mais medalhas até, né? Quem sabe? A gente não sabe, né? É um assunto muito delicado, Muito assim. delicado. Peço desculpa de ter entrado nessa Imagina. coisa, assim. Eu sei que não é um assunto fácil, assim. E obrigado pela coragem de falar e poder expor, né, a sua ideia, assim. Talvez ajudar alguém hoje, né? Isso eu acho que é o mais importante. Porque, na verdade, o que acontece? Não é que isso vai parar de acontecer, mas essas meninas, elas precisam saber que elas têm suporte. Elas precisam encontrar suporte. Eu falo que hoje, para mim, eu até fui conversar com as meninas do Recreio da Juventude em Caxias, que é um clube que vai figurar, já está figurando, mas vai figurar no cenário nacional aí nos próximos anos de uma maneira até meio chocante para as pessoas. A estrutura que eles estão criando é sensacional, uma diretoria acima da média, realmente de uma liderança acima da média. E eu fui lá falar com as meninas e eu falei para elas a respeito do que tu tem que ter como base, né? Que família, tu tem que contar com os teus pais ou com pessoas que sejam mentores, pelo menos. Vamos dizer que a pessoa não tenha pai e mãe, né, para contar num momento como esse. Ela tem que ter um mentor, uma mentora que ela vai poder conversar a respeito desse tipo de situação. Ela tem que ter fé em alguma coisa, não importa no que seja. No meu caso, eu sou cristã, mas ela tem que ter fé em alguma coisa, porque vai chegar momentos em que só fé, né, te leva mais longe, seja a fé que você escolher. E a pessoa ela tem que ter o trabalho dela, ela tem que saber onde que ela tá. O trabalho, ela é fundamental. Se tu não tiver esse tripé, tu não vai chegar em lugar nenhum. E se tu não tiver a condição de ter suporte psicológico, familiar, amizades, né, que vão te escutar, vai cair em depressão e aí acabou, porque daí pode acabar uma vida, né? Não é, aí a gente sai da esfera do esporte e a gente passa para uma esfera pessoal que as minhas lutas pessoais foram tremendas nessa época, muito jovem, né? E perdendo o meu maior sonho, que era jogar. Então, assim, eu fui, né? Mas
entre mortos e feridos, né? Eu digo que salvaram-se todos, né? Porque estou aqui hoje conversando com a Alê, tendo essa oportunidade de falar contigo a respeito de uma situação dolorida, mas que me fez crescer profundamente, né? E podendo passar essa experiência para outras jogadoras que É, muitas estão muitas passando, mulheres, né? né? Não é nem Mulheres, jogadores, né? É muito amplificado. exatamente, e psicologicamente fundamental. Vamos falar um negócio mais tranquilo, né? Vamos lá, né? Vamos, né? Vamos Vamos mudar de aliviar o. assunto. É, eu sei que você é viciada, né? Você é viciada em assistir esporte, não é? Sou. Todos Sempre os foi, esportes, não é? todos os Como é que esportes. você assistia a Olimpíada ligando tudo quanto é coisa na tua frente? Tudo. Eu parava, eu falava, saltos ornamentais hoje. Filha, Noah, olha isso aqui, Ana, Noah, vem ver. E o meu pai, a mesma coisa, né? Meu pai chegou a acordar às 2 horas da manhã e ficar até 6, 7 horas da noite, assim, sem Virado. virado, sem Ah, parar. Acompanhei futebol, logicamente a nossa medalha de bronze, né? Que mais uma vez as meninas não deixaram a desejar. Pódio é pódio, né? A gente tem que valorizar todas as medalhas, porque quantas não ficaram para trás, né? uhum. As que chegaram lá, né? Porque tiveram as que não chegaram também. Então, assim, eu digo que, independente do resultado, quem faz esporte no Brasil já é herói, né? Que a estrutura que a gente tem aqui, eu vendo a estrutura que os Estados Unidos têm e por isso ganha a quantidade de medalhas que ganha e tendo a base em todos os esportes, porque não é só um, né? São todos os esportes, a gente está aqui falando de vôlei, mas são todos os esportes que eles têm a base muito forte. É óbvio, né? O resultado vai. E o que você achou da campanha assim, esportiva mesmo, a atuação da seleção brasileira feminina? Impecável na primeira fase. Não tenho o que colocar. Eu gostei muito de ver a Rosa Maria. Eu já joguei com a Rosa, né, no Minas e joguei contra ela. Eu falo que foi a bolada mais forte que eu já tomei na cara, foi da Rosa, grávida. Sorte que foi na Olha cara, não na só, barriga, que né? abuso, Que bater abuso, bolado em grávida. abusada, abuso. Não, é sensacional. Menina fora da curva. Gostei muito dela como oposta. Acho que ela. Muito se ouviu que nós não temos opostos, e ela, né, deu um show, né? Não deixou a desejar em momento nenhum. Eu gostei muito do que o Zé fez no último jogo, que ele deu a oportunidade para, como é que é o nome dela? Bergman. Bergman, ir para saída, passando. Então era uma coisa, Hum. né, que, né, foi a primeira vez que eu vi ele fazer isso nesse ciclo com ela. Acho que é um. Ele fez isso porque a Bergman, quando entrou de ponteira, ela teve dificuldade para marcar a Vargas. Aí a Ana Exatamente. Cristina estava encontrando ela, estava ajudando. Exatamente. Então ele Até fez essa porque a troca para ele Aninha. arrumou o passe e Isso. manteve a Ana ali. E a Não, Ana passava um rodízio, talvez. e a Aninha tá acostumada a treinar contra Vargas É. no clube, então ela mais ou menos tem o cacuete, né? E a visão do que ela pode fazer. É difícil falar, a Roberta e Macris, duas jogadoras muito diferentes, né? Eu acho duas excelentes levantadoras, né? Não são, a gente ainda não sabe como que vai ser esse próximo ciclo, se elas vão permanecer, já estão, né, numa idade para. Se bem que a Carol Gataz quebrou todos os Né? paradigmas, né? Competiu com 40. Com 42 no nível que competiu e continua competindo, né? Mesmo depois de uma lesão, eu espero aí que ela venha é, a jogar quantos anos ela quiser ainda, né? Que não Ah, ela seja. vai jogar. Ela Vai participou aqui jogar. do Eu vi, podcast, eu agora vi. recente. Tem aqui na playlist de vídeos. Ela vai jogar no Uhum. Praia essa temporada. Ela tá indo pro Praia, né? Saiu depois de 10 anos. Eu peguei ela como minha capitã no Minas. Ah, É, inclusive, o meu último campeonato foi o primeiro título de sul-americano que o Minas teve depois de, né, uma vida aí, que foi o que deu esse start aí para esse penta campeonato de Superliga e todos, né? mas você gostou das levantadoras? Porque o jogo que ficou marcado é a semifinal contra os Estados Unidos e tal. É. Que, assim, é aquele negócio, né? É um dia que você tava mais ou menos, o time tava muito bom e as coisas não funcionaram. Aí a gente entra numa parte interessante, Estados Unidos e Brasil, né? Hoje eu tenho a experiência dos dois, tá? É, os Estados Unidos, eles foram com tudo marcadinho, tudo tá, e a gente não mudou. A gente não mudou o jogo, a gente não surpreendeu eles em termos de estatística, a gente jogou o nosso jogo como vinha jogando, só que eles estavam com tudo marcado. Então o Kira, né, e a comissão dele, ele tem a Tama como auxiliar. Você tá louco, essa menina é crânio em todos os números que tu pode Ela é imaginar. técnica de universidade lá, não é? Ela surgiu aqui, né? Na verdade, ela foi técnica na Alemanha, Hum. em Stuttgart, na Alemanha, e foi muito bem.
e aí voltou para os Estados Unidos e já assumiu direto a seleção comissão técnica junto com o Kira. Ela foi líbero, né, da seleção. Então o relacionamento dele com as ex-atletas dele, ele é muito bom, né, e com algumas, né, não todas. E aí trouxe, sabendo né, das qualidades dela, trouxe, e eu acho que foi uma bola muito, muito assertiva dele, assim. Só não funcionou na final contra a Itália, né? Que tomaram um atropelo. Mas também, pelo amor de Deus, né? Hoje, vamos pensar na Itália hoje em dia. A gente fala Egonu, 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 mas, cara, bola de meio funciona. As ponteiras resolvem. A líbero, o que é isso? A De Gennaro, Melhor. ela varre a quadra, né? Então, assim, Mas então, é o segredo do vôlei, né? É o equilíbrio. Exato, é o equilíbrio. Tu não pode ficar dependendo de uma jogadora. Um jogo só, né? Aquele negócio assim, né? O talento vai resolver jogos, né? Exatamente. O time vai ganhar campeonato. Porque a gente viu. Em um jogo muito enroscado, talvez o Egonu faça a diferença, faça 35, 40 pontos. E nessa Olimpíada ela não precisou fazer isso. Exatamente. E até tinha uma oposta, né? A Antropova lá que entrava e... Sim, e que é outro fenômeno. Outro fenômeno e que continuava com uma rede de três forte, né? Com uma inversão forte, com uma levantadora de classe A também, né? Que eu agora não sei o nome, mas que substituía muito bem a Orro, né? Então, assim, não é que foi surpresa, eles já vêm vindo de um trabalho, e a base da Itália é outra coisa que que as pessoas não sabem, mas a Itália tem A1, A2, B1, B2, C1, C2, eles têm um trabalho de base gigante, a gente fala paese, né? Quando eu joguei na Itália, paese, que são as cidadezinhas pequenininhas, eu joguei numa cidade que tinha 2.000 habitantes, e tinha um time de voleibol jogando A2. Então, assim, é um trabalho que vem com base de 10 a 18 anos, forte vindo atrás para manter o time. Tem um gargalo. Elas têm, essas meninas da base, elas acabam... não chega em A1, que tem, acho que são 5 estrangeiras que podem jogar na A1, se eu não me engano. O regulamento eu não sei. Por time, se eu não me engano. Que é bastante, 5 é muito. Então, para ti, uma italiana que quer jogar num time com investimento, ela tem que ser boa para jogar na A1. Só que tu tem C2, C1, B2, B1, até chegar na A2, que é basicamente 2 estrangeiras que são possíveis por time, né? Que foi onde eu joguei. Então, assim, eles têm para onde colocar essas jogadoras. Então, é lógico que vai surgir. E surgirão outras Egonus no futuro. Cabe a nós lutarmos contra isso, num investimento para a federação, né? Federações de estaduais que têm que começar a entender como funciona esse gerenciamento de uma maneira que faça com que essas meninas tenham a possibilidade de continuar jogando depois dos 15, 16. Eu fui para o Sul agora, se a menina não sai com 17 anos, acabou, ela vai trabalhar. Vai trabalhar, vai estudar, né, vai tentar fazer alguma outra coisa na vida. E nem todo mundo é que nem você, que poderia ser jogador de vôlei ou rainha da festa da uva. Nossa, eu vou te falar que, olha, tu sabe que até hoje, né, sonho era participar, mas eu nunca tava lá. Né? Você não participou? Nunca participei. Inclusive, tive uma amiga minha que foi minha colega, que foi rainha da festa da uva, foi a mais famosa, acho, a Fabiane, só lembro do primeiro nome, mas a Fabiane foi mundialmente conhecida. E foi a minha colega de classe aqui, ó, éramos 2, né? Podia ser. Podia ter sido. Não, mas eu nunca fui das músicas. Eu sempre fui das trabalhadoras, sabe? Pra gente encerrar esse papo olímpico, a última pergunta que eu faço pra você. Você acha que o Zé deve continuar? O técnico da seleção, a comissão técnica deve ser mantida. Você como manager, friendship, Olha, eu acho que é um assunto complicado. Eu penso nele, sabe? Eu penso nele. Poxa, o Zé tem 70 anos hoje, né? Cara, não é brincadeira a rotina. E é um nível, assim, de estresse, de cobrança diário, que, assim, são mais 4 anos, né? Ele vai ter 74 anos. Cabe a todos os outros técnicos que estão vindo mostrar talento e qualidade para, né, challenge, né, o espaço que ele conquistou. Nós temos hoje, não sei. Vou te falar que eu não sei. Não sei se a gente tem alguém no gabarito do Zé hoje e do Bernardinho, não tô falando, né? Eu tô falando do feminino, só do Zé, que vão segurar a bronca. Porque não é só tu assumir uma seleção como essa, mas é tu aguentar a comparação com os trabalhos anteriores.
né? Então, será que está na hora da gente investir em outra pessoa que vai continuar, mas essa pessoa está capacitada para pegar, né, um cargo como esse e conseguir manter a qualidade? A gente não sabe. E aí vem da base. Será que a base está capacitada para conseguir segurar a bronca de um técnico que talvez esteja lá nos seus primeiros anos? Com certeza, na minha opinião, a solução não é buscar técnicos internacionais. Não é. Não é. Porque nós temos técnicos de qualidade aqui que hoje em dia estão. Poxa, tu trabalha com um, o Paulinho está aqui, né? É um Paulo cara. Milagres. Exatamente, querido Paulo. Ele está em Ruanda fazendo um baita de um trabalho. Se a gente for. O próprio Luiz Omar, que foi para Quênia. o Quênia, era a segunda Olimpíada. Não foi nessa Olimpíada por meros procedimentos dentro da federação. Burocráticos. Burocráticos, exatamente. Mas um cara que, poxa, fez um baita de um trabalho nesses 8 anos e que tenho certeza que vai, né, tá em outros lugares aí. A gente tem outros que estão fora com qualidade suficiente. Os próprios técnicos que a gente tem no Brasil na Superliga, é raro tu conseguir encontrar em outras ligas técnicos com a qualidade que a gente tem de formação, né? Então, eu não acho que a solução esteja fora. Eu acho que é uma decisão muito mais individual do Zé, saber se ele vai querer abrir mão de mais 4 anos da vida pessoal dele, né? E de outros projetos que ele talvez tenha. E da própria comissão técnica, nós temos o Paulinho, né? O Paulo Coco, que foi meu técnico durante 2 anos, é um cara extremamente estudioso. Eu aprendi demais com ele. Minha visão abriu quando eu fui trabalhar com ele. Trabalhei com o Lavarini, que é um ótimo técnico também. Tenho minhas divergências quanto ao que ele fez no Fenerbahçe, né, nesse último ano. O que ele fez? Eu achei que ele não usou todo o potencial que ele teve na mão. Não usou. Não usou. A Aninha estava voltando de lesão, mas é a Aninha, cara. Não é, a gente não está falando de qualquer um, é um fenômeno mundial e demonstrou isso nessa Olimpíada, né? Então, eu não acho que o caminho seja um técnico internacional, mas é alguém que vai ter que ter peito, né, para assumir depois do Zé, para entender as comparações, como acabou acontecendo com o próprio Renan, né, que Sim. né, que aconteceu no masculino, e que o Bernardinho voltou. Difícil, é um assunto difícil. Se hoje eu estivesse numa CBV, eu acho que a reunião ia ser mais a respeito das próprias convicções e vontades deles, né, como técnicos. Mas com certeza, uma liderança sem preparar líderes que sigam, ela tem que ser questionada, né? Então, se a gente não está preparando uma pessoa para assumir, a liderança ela tem que ser questionada. E isso sim é o meu questionamento em relação a isso. Onde está a sequência de um trabalho que, né, os louros estão aí para todos verem? Onde está a sequência desse trabalho? Tem que existir. Porque senão a gente vai morrer órfão. A gente tem capacidade. O vôlei nacional hoje em dia tem uma capacidade tremenda, né, de sobrevivência sem essas pessoas. Mas cadê essa sequência de trabalho? A CBV vai ter que dar uma rebolada, dar uma ralada, exatamente. Talvez teve o costume, né? Esses caras aí estão, né, semi-infinitos, semi-mortais e tal, e agora que a gente faz? Cara, queria agradecer muito a sua presença aqui, ó. Nossa, muito obrigado, prazeraço. uma gentileza, sempre foi super gentil. Tu sabe que é um prazer. Comigo aqui, que é isso? Né, como profissional da reportagem no tempo, e agora, né, sempre sorridente, sempre nada, assim. Até eu achei que você fosse dar uma chorada. Assim. Não, tu sabe que, olha, eu vou te falar que esses últimos anos isso é uma coisa muito. Até não comentei sobre isso, mas foi uma coisa que meio que me deu uma endurecida. Eu tenho que cortar crianças, né, de 8 a 18 anos e tenho que explicar para os pais. Então eu tenho que chegar para advogados, às vezes, chegar assim: a tua filha está sendo cortada por isso, e. Tanto que Botox nunca nesse rostinho virgem aqui, porque isso aqui é a minha... sua cara de cortar pessoas. Exatamente, eu não preciso explicar. Isso aqui é minha autoridade, né? Isso é muito bom. Acabou. Isso é muito bom. Então... Não, eu não poderia fazer, porque eu choro vendo The Voice Kids. Mas eu vou te falar, Ale, quando acontecem esses cortes, eu fico 10 dias antes mal,
perco peso, assim, por isso, né, tu falou que eu tô mais magra agora. Não, porque, tá super né? bem. Então, é isso, é o estresse do corte, de tu dizer, poxa vida, vou ter que deixar uma menina de fora, Caramba. né? E quem sabe pegar no próximo ano, mas ela vai ter que, né, ser resiliente o suficiente para voltar, né, e para talvez ser cortada de novo, né? Então Não é fácil. não é Agora eu fácil. descobri por que eu não segui essa carreira. Não é fácil, é muito fácil, viu? É muito fácil. Foi muito fácil para mim criticar técnicos antes. Hoje, meu Deus do céu, eu falo, eu tenho muito cuidado para criticar o trabalho de outros técnicos, porque o técnico ele tem que ter uma filosofia individual, que ele tem que formar essa filosofia. E ele tem que seguir né, com a filosofia que ele tem até o final. Hoje, cara, eu vou te falar, eu já pedi perdão para alguns técnicos meus do passado, continuo revisitando alguns, dizendo, olha, nossa, você é fora de série, muito obrigado, muito obrigado. Porque o atleta tem isso, né? Eu tinha muito. Não, o técnico não gosta de mim, por isso que eu não jogo. O técnico só que O reclama de mim. técnico, ele tem 6 melhores amigos e 6 inimigos. 8, né? Porque 8 inimigos. normalmente a gente tem mais, 7 né? hoje, tem 7 melhores amigos e outros 7 que não Outros são. 7 que não gostam de nada do que ele faz porque ele não tá na quadra, Exato. né? Ô, cara, a gente tem a bola aqui, não sei se você já viu essa parte aqui do podcast, que a gente encerra e eu passo a bola pra você. Eu posso pegar já? Claro. E você diz pra mim o que o vôlei é na sua vida, o que Nossa. foi. Eu acho que continua sendo, né? Você me diz aí em palavras bem bonitas saindo do seu coração. Vou falar. O vôlei ele foi um meio de vida para mim, sabe? Foi onde eu me encontrei, onde eu me desenvolvi, onde eu continuo me reconhecendo como pessoa, como profissional. O vôlei me deu as melhores e as piores experiências da minha vida, e eu sou muito grata por todas elas. Mas eu acho que eu não teria uma história para contar hoje se não fosse o vôlei na minha vida. Não só para mim mesma, né? Mas para os meus filhos, para minha família. Então é, eu acho que provavelmente ela vai comigo para onde quer que eu for, né? Continuo brincando. Eu falo que eu quando entro na quadra para bater nas minhas atletas, né? Eu bato nelas mesmo. Hoje eu ataco, hoje eu, né, faço de tudo. Mas, cara, não existe, eu não vejo Karine sem a bola e não me vejo sem vôlei. Nunca na vida. Eu vou ser aquela velhinha, sabe, que vai estar batendo bola na praia, com quem quer que seja, quem quiser passar e bater bola comigo, eu vou bater. E tô me reinventando agora na base, né, com criança, porque criança é tudo de bom, eles estão sempre felizes, sorrindo, alegres por bater bola, né? Então eu continuo. Hoje eu sou mais moleca ainda do que eu era na quadra como técnica. Que lindo. Aí, Karine, muito obrigado, viu? Muito Imagina, obrigado mesmo. Toda a é sorte isso. do mundo para você. Tu quer ela de volta? Não Não, vou te fica, dar. pode ficar. E queria dizer assim, eu queria te dar parabéns pela carreira, Muito obrigado. pela resiliência que você sempre mostrou, pelo amor ao esporte que você sempre mostrou dentro de quadra e agora fora de quadra. Sempre lutou para estar lá dentro e sempre demonstrou para quem quer que seja que você estava amando fazer aquilo lá. É verdade. Sinto muito pelas dificuldades que o vôlei te colocou, né, que a gente citou aqui, mas eu te parabenizo pela força que você demonstrou, né, para superar e voltar, né, que é o mais difícil, assim, depois de ficar anos afastado e voltar. Voltar pro amor da sua vida, voltar a amar de novo e voltar a ser amado. Karine, muito obrigado, tá? Um beijão para você, todo sucesso no mundo aí, a gente se encontra daqui para frente numa base, numa seleção. Olha aí, quem sabe? Né, o futuro a Deus pertence, né? Mas, Ale, muito obrigado. Eu quero te parabenizar pelo teu trabalho. Eu acho que, assim, eu acompanho de longe, né? Graças a Deus pela internet, né? Que nos conecta de tantas formas. Mas sensacional. Eu acho que tu te reinventou também. E, assim, muito feliz de te ver. Te vi muitas vezes na quadra, né? Na beira da quadra, fazendo perguntas super, sempre muito educadas e muito pertinentes. Então, hoje, ter tido essa oportunidade de conversar aqui contigo, nossa, é um prazer imensurável. Não sei, não tenho palavras para descrever isso. E espero te ver em breve, quem sabe, com outros, né, novos horizontes. Melhorando sempre, nossa, vamos estar jogando num cassininho lá. Quem sabe, né? Vem me visitar. Muito obrigado. E vai ser um prazer. O prazer é todo meu, todo meu. Obrigado a você que chegou até o final desse vídeo, né? Você pode se inscrever aqui no canal,
compartilhar esse link, curtir, comentar bastante, lembrar da Karine como atleta, falar dos assuntos que ela tocou aqui, vai ser muito importante pra gente. E também agradecer a Tizan, que prepara todo esse bonito estúdio, não é, Karine? Nossa, Coisa que mais isso? linda. Olha, eu vou te falar. É coisa mais linda. É bonito de ver da tela, mas é bonito, ainda mais Daqui, né? pessoalmente. Exatamente. Muito Tem um amigo legal. meu que fala que coisa mais linda de meu Deus, ele fala. Coisa mais linda de meu Deus aqui, o estúdio. Obrigado, pessoal da Tizan. Obrigado, Lucas Negrinho. Ó, a história da Karine pode ser a sua história de morar nos Estados Unidos, estudar nos Estados Unidos, dar aula, ser técnico, enfim. Procura o Lucas, conta a sua história se você é atleta, né? E se você não é atleta, também tem condições de ir e o Lucas vai te ajudar. Obrigado também à LPM, nossa parceiraça aqui. O que a gente deu de prêmio nessa Olimpíada foi um negócio, coisa mais linda. Mesmo? Por vários. Olha que E o legal. pessoal ganhava, mandava uma frase, né? O que o vôlei é na sua vida. Olha, Ó, se você tivesse escrito a sua frase aqui, você ia Olha aí, ganhar. ó. Você Pois perdeu a é, chance de perdi ganhar a um brinde. oportunidade, perdi a Obrigado, oportunidade. LPM. Obrigado, R7. A gente está hospedado no site do R7, que é o site da Record, o site de notícias. Tem sempre lá um destaquezinho da gente lá. Se você Que legal. perder, não tô achando, não lembro o nome do canal, Ataque e Defesa, mas vai lá no R7. E obrigado à Caixa, nossa parceira aqui durante esse período olímpico. Queria convidar você para fazer o encerramento, agradecendo a Caixa. Você lembra daquele slogan? Vem pra Caixa. Claro, Lembra? claro. Ah, então olha para a câmera do meio aqui, ó. Aqui. Olha lá. 1, 2. Tá, mas como que eu vou fazer? Vai fazer. A gente vai cantar? Cantar. Ah, então tá bom. É. Ó. Olha lá. 1, 2, 3. Vem pra Caixa você também. Vem! Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau.